Shalom Adonai, professor Marcos Suel Alves aqui. Deus pode arrepender-se? Como explicar esse texto de Gênesis capítulo 6, versículo 6? E arrependeu-se o Senhor de haver feito homens sobre a terra. E isso pesou o coração, ou entristeceu o coração. Como podemos conciliar essa tradução, literalmente, com o texto de Números capítulo 23, versículo 19? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria Deus e não faria? Prometeria Deus e não cumpriria? Como que nós vamos conciliar esse texto? Já que Deus se arrepende aparentemente. Essa é uma das grandes dúvidas do hebraico bíblico, porém a sua interpretação é de fácil compreensão quando se usa alguns critérios para uma determinada tradução. Para início de conversa, esse verbo com esse substantivo que é o tetragrama, literalmente fica dessa forma a sua tradução do hebraico para o português. Vainachem Adonai, e lamentou Adonai, ou e ele lamentou Adonai, literalmente. Observe aqui, Zaquef Catan, E por que Deus lamentou? Porque ele fez a humanidade na terra e entristeceu, ou seja, e ele entristeceu. Ele quem? Adonai, em coração dele. Coração dele quem? Adonai. Então perceba que literalmente o texto fica dessa forma. E Adonai lamentou-se porque fez a humanidade na terra e entristeceu em seu coração. Agora, o que nos chama a atenção aqui é exatamente que esse verbo é lamentar e esse aqui significa tristeza. Ou seja, aqui está no Nifale, que o Nifale pode ser passivo, reflexivo ou ativo, e aqui está no Rit Paele. O Rit Paele é uma voz reflexiva. Por isso que esse Nifale aqui, ele está sendo traduzido como Nifale reflexivo. Deus lamentou-se para si mesmo e entristeceu para si mesmo. E nessa aula eu irei trabalhar exatamente esse texto da forma que está no hebraico e por que aparentemente o tradutor traduziu como arrependeu-se. Lexicalmente essa forma está errada? Não, está correta. Ué, professor, se está correto, por que você vai aqui tentar corrigir o tradutor? Você é melhor do que ele? Bom, deixe-me responder essa pergunta. Eu não sou melhor do que o tradutor. Até agradeço por essa tradução que ele trouxe para nós, porque sem essa tradução nós não poderíamos ter acesso às escrituras no português. Imagina você, sem saber ler o hebraico, tentar ler a Bíblia que foi escrita em hebraico. Então, muito obrigado, tradutor, por essa tradução. Mas nós precisamos entender que a Bíblia tem milênios que foi escrita. E naquele tempo não tinha as ferramentas que hoje tem. Eu não estou dizendo que naquele tempo não tinha ferramentas. Tinha. Mas a facilidade que tem hoje de você usar uma ferramenta, de você usar léxico, vários comentários, ou seja, respaldar a sua obra, a sua tradução, nossa, hoje nem se compara com 4, 6 mil anos atrás. Então o que eu estou querendo dizer é que sim, a tendência é daqui para frente não atualizar a Bíblia, por amor de Deus, mas as traduções serem melhores do que foram antes. É assim que eu acredito, porque nós temos bons gramáticos. Não que os anteriores não sejam bons, mas que a facilidade para uma tradução hoje está muito melhor do que antigamente. E é exatamente sobre isso que eu irei tratar, e também irei fazer uma comparação com a Septuaginta para que possamos entender. Se interessou por esse conteúdo, quer saber mais? Fica comigo até o final dessa aula, que eu irei propalar uma aula didática, apoteótica, holofótica, para o nosso conhecimento da gramática do hebraico e do grego koiné. Se você não é inscrito, inscreva-se e torne-se membro do canal para poder usufruir de todos os benefícios que o canal proporciona. Curso de hebraico, de grego, de homilética para pregadores, verbos hebraicos
Isso por um valor que cabe no seu bolso. É só você clicar aqui no botãozinho tornar-se membro e você terá acesso tanto às aulas de grego como de hebraico. E se você ainda não comprou meu livro, Manual de Debate Teológico, o link está aqui, é só você clicar e você será direcionado para a página de vendas. E caso você queira fazer algum curso de hebraico ou de grego, todos os links de todos os meus cursos estão na descrição desse vídeo. É só clicar e comprar. Já curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal. Não esqueça de ativar o sininho das notificações, para que todas as vezes que eu gravar vídeos novos, o YouTube venha notificá-lo. Aqui nós temos a leitura do texto Vainachem Adonai. Observe exatamente que esse monarque, ou seja, o acento era para estar exatamente aqui no final da sílaba, mas por causa dessa conjunção, ou seja, desse vav, ele é retraído. Basicamente seria a primeira informação gramatical aqui. Agora nós temos aqui, sobre Adonai, ou seja, enfatizando o sujeito. Quando eu falo sujeito é na gramática, não a falta de respeito com Deus, tá bom? Nós temos aqui o Zakef Katan, ou seja, Adonai, que é o tetragrama. Então nós temos Vainachem Adonai. E ele arrependeu-se, lamentou-se, consolou-se. Então essas são as formas lexicais, ou seja, o significado. Porém, um significado de uma palavra não diz tudo. Eu preciso de um contexto. Então foi nesse erro que o tradutor ele equivocou-se. Na minha opinião, é uma opinião de um linguista. É a opinião de alguém que está todos os dias fazendo exegese de hebraico e de grego. Porque o contexto aqui está falando de rebeldia, de pecado. Então, Deus vai se arrepender? Arrependeu-se de quê? De haver feito homem? Não faz sentido aqui. Para início de conversa, a melhor tradução aqui seria lamentar. E eu irei explicar daqui a pouco lá no grego. Mas por que o tradutor escolheu arrepender-se? Ele errou lexicalmente? Já falei que não. Lexicalmente está correto. Mas todo significado, seja ele lexical, tem um campo semântico, teológico, etc. Então, nós precisamos entender o contexto que vem antes e depois do texto. Ki asa et hadam ba'aretz. Observe aqui, porque ele fez a humanidade. Isso aqui, alguns podem traduzir como um homem, porque está com o artigo definido. O fato de Hadam estar com o artigo definido não quer dizer que é um indivíduo, porque o contexto está tratando-se de um coletivo, de um povo, de pessoas, e não de Adão. E nós vemos aqui, exatamente aqui, Baaretz, que é exatamente na terra. Então, a primeira informação é que Deus se arrependeu de ter feito a humanidade na terra, e não da terra. Porque lá em Gênesis, se não me falha a memória, capítulo 2, versículo 7, vai dizer que Deus fez o homem da terra. Lá tem a preposição min, aqui tem a preposição be, ok? Então, na e da são termos diferentes. Deus não está dizendo que se arrependeu de ter feito Adão, e sim de posteriormente a humanidade. Já falei, e se arrepender aqui, lamentação, tá bom? Então, sempre que eu falar arrepender, você vai entender como lamentação. Observe exatamente aqui, que nós vamos ter sobre Baaretz, nós vamos ter um atiná. Esse atiná está enfatizando terra, essa humanidade na terra. Então, essa primeira estrutura aqui, do atiná, não irei fazer aqui análise sintática, literalmente é a primeira divisão, né, a parte B do versículo. Aí temos aqui, Vaitatsev ele libou, Vaitatsev libou, que vai significar e ele entristeceu. Observa aqui. Aqui nós temos exatamente o verbo hitpaele. O hitpaele, ele é a voz média lá no grego. Então, ele entristeceu. Então, aqui é entristecer. Aqui é lamentar. Você está entendendo? E eu vou explicar no grego porque aqui é lamentar e porque aqui é entristecer. Aí você vai entender porque no grego lá foi traduzido como ele ponderou e considerou. Literalmente no grego vai estar assim, aqui como ponderou
e aqui considerou. Você irá entender daqui a pouco. E ele se entristeceu, ele quem? Adonai, em preposição, mais libou, seu coração, ou seja, seu pensamento. O que eu preciso que você entenda é que exatamente aqui o libou, que é exatamente o substantivo com o sufixo, né, de terceira pessoa, ou seja, coração dele, o coração na Bíblia não vai referir-se ao coração físico. Por exemplo, quando Jesus fala, o que torna o homem puro não é o que entra, e sim o que sai do seu coração. Ou seja, não é o coração que sai literalmente, são as palavras, os pensamentos, as ações. Então, o coração está mais voltado aqui para ações, pensamentos. Você vê que aqui o contexto diz, e o pensamento do homem, da humanidade, é má. Ou seja, desde a sua meninice, o homem só pensa em pecar. Então, literalmente, nós temos aqui, e lamentou-se Adonai, porque ele fez a existência, né, da humanidade na terra, e entristeceu em seu coração, ou em seus pensamentos. Literalmente poderia ser isso aqui também. Mas vamos deixar aqui como coração, tá bom? Para manter aqui a naturalidade do texto. Ok, entendendo isso aqui fica muito fácil. Agora deixe-me apresentar aqui a questão do grego koiné para que você possa entender. Se você quiser que eu fale sobre quais os critérios para traduzir um verbo, uma determinada palavra do hebraico ou do grego para o português ou a sua língua nativa, é só você comentar aqui nos comentários que eu irei gravar essa aula explicando detalhadamente quais os critérios que eu uso para chegar nessa conclusão. Então, para que eu possa chegar aqui nessa conclusão e dizer que aqui é lamentar, apesar que lexicalmente tem arrepender e consolar, só que consolar como? Se está falando de pecado e tudo, como que Deus vai se consolar? Literalmente aqui Deus lamentou-se, ou seja, aqui nós temos a ação, e aqui ele se arrependeu, que é reação. Toda ação tem uma reação. Aqui nós temos a Septuaginta, então vamos analisar a Septuaginta e comparar com o hebraico. Então observe aqui a leitura, exatamente começando aqui e terminando aqui. Kai netimete roteos rote poiesinto antropo epitesgeis kai de noete. Observa aqui, kai netimete, ou seja, e ponderou, exatamente esse verbo aqui, é um verbo auristo voz média, ou seja, exatamente o primeiro verbo que aparece lá, o verbo naham, e ponderou. Observe como o grego ele traz essa ideia. Ponderação. O que é ponderação? Daqui a pouco eu te explico. Roteós, o Deus, é poiesentoantropo, que ele fez o homem, epi sobre tesgeis, sobre a terra, né? Cai de noite e considerou. Literalmente isso aqui, Esse verbo também está no tempo auristo e a voz é média. Então observe que exatamente aqui, aqui nós temos o primeiro verbo lá, que literalmente ele vai significar refletir, ponderar, meditar, ou seja, considerar dentro de si, já que é uma voz média. E a voz média do grego é o mesmo do rito para ele, ou seja, considerar para mim, considerar dentro de si. Literalmente seria isso, ou seja, pensar cuidadosamente, refletir internamente, considerar uma ação. Tem vários exemplos no Novo Testamento, mas eu não quero entrar nesses detalhes aí. O campo semântico aqui está mais ligado à deliberação interna, reflexão e consideração mental, tá bom? Já esse outro verbo aqui, que nós temos aqui, nós também temos esse verbo no tempo auristo, voz média, ou seja, dia através, mais noel, que é perceber, pensar, ou seja, pensar através de, literalmente seria isso, considerar completamente ou avaliar detalhadamente. Daí surgiu um sentido como compreender, refletir profundamente, decidir após consideração, e literalmente seria isso aqui. Aí aqui nós vamos entrar no que tange técnica tradutória da Septuaginta. Observe que os tradutores eles não trabalham uma palavra hebraica igual a uma palavra grega. Ou seja, eles procuram ideia hebraica equivalente ao grego compreensível. Por exemplo, no caso de Naham,
o problema era enorme, porque o hebraico nahan, né, do verbo nahan, pode significar arrepender-se, lamentar, sentir, pesar, consolar-se. Ou seja, nenhuma palavra grega cobria perfeitamente todo esse espectro. Essa é a primeira informação que eu quero que você entenda. Por isso, os tradutores eles escolheram verbos ligados à reflexão, reconsideração e deliberação interior. Ah, mas o grego não interessa. Bom, não interessa para você que é leigo, mas para mim interessa muito. Então, observe literalmente que o verbo nahan, ele pode indicar mudança de disposição interior. Já o grego, ele trata como uma reflexão interior que conduz a uma mudança de atitudes. Literalmente seria isso aqui. Observe que eu nem estou trabalhando a questão completa, eu estou apenas trabalhando uma introdução aqui. Então os tradutores perceberam que o foco não era Deus cometeu um erro. Observe, aqui entra o contexto. Não é só analisar o léxico. No léxico significa arrepender-se. Então eu vou lá, coloquei a palavra. Não é, gente, não é assim. Então eu preciso analisar o contexto. Se eu coloco como arrependeu-se literalmente, eu tenho graves problemas na teologia cristã. Então, como os tradutores eles perceberam que o foco não era Deus cometeu um erro, mas Deus reagiu internamente à corrupção humana. Por exemplo, se você chega para mim e diz, professor, gostaria que o senhor refletisse um pouco sobre tradução tal, sobre texto tal, e considerasse o que eu falei. O que é que eu vou fazer? Quando você diz, gostaria que você ponderasse, ou seja, refletisse, eu vou refletir sobre o que você falou e vou chegar numa determinada conclusão através do que você falou. Ou seja, como você falou vai ser a minha ação. E como eu vou reagir a isso é a minha reação. Você vai falar, eu vou ter uma ação. Então é literalmente isso que aconteceu. Quando o povo começa a pecar deliberadamente, literalmente tem uma ação. Deus lamenta. Ou seja, ele não se arrepende por haver feito o homem. Senão, peraí. E cadê a onisciência de Deus? Ele não saberia que isso iria acontecer? Lógico que sim, gente. Lógico que sim. Mas observe que nós temos figuras de linguagem, antropomorfia, antropopatia, que aí nós conseguimos expressar Deus por uma linguagem humana, né? Mas literalmente Deus ele não pode ser entendido da perspectiva humana, mas é uma forma de aproximarmos de Deus, literalmente, né? Então qual a diferença que nós temos aqui, né? Nós temos aqui reflexão interior, ponderação, consideração íntima. Quando você pediu-me para refletir sobre determinado assunto, eu simplesmente cheguei numa conclusão, ou seja, considerei. Eita, rapaz, eu considerei esse assunto. Então teve uma ação e uma reação. Foi isso que teve. Deus lamentou-se e esse lamento, ele produziu uma tristeza interna em Deus. Então quer dizer que no céu existe tristeza, porque se Deus ficou triste, então todo o céu ficou triste. A tristeza de Deus não pode ser relacionada às emoções humanas. A tristeza de Deus é mais relacionada ao pensamento, a forma como Deus pensa, como Deus se posiciona contra o pecado. É literalmente isso, tá bom? Qual o resumo que eu tenho desses dois verbos aqui? É simples. Esse primeiro verbo aqui, ele significa ponderou internamente. Já o segundo, refletiu profundamente, ou seja, reconsiderou. E o verbo nahan, que é no hebraico esse primeiro, vai ser sentiu pesar, lamentou, mudou sua disposição. Observe, não arrependi. Eu mudei a minha disposição. Eu tinha um pensamento sobre você. Só que agora eu estou lamentavelmente mudando a minha percepção sobre você. É isso que o texto quer dizer. Aí você pode perguntar-me, professor, o que isso revela sobre a interpretação da Septuaginta? Nesse caso, é interessante notar que os tradutores da Septuaginta, eles parecem ter evitado uma tradução grega que sugerisse Deus se arrependeu porque errou, entendeu? Porque essa tradução do português dá a entender isso, Deus se arrependeu porque errou. Em vez disso, eles escolheram verbos que enfatizassem reflexão, deliberação e reação interior.
Isso mostra que no período helenístico havia preocupação em expressar o antropopatismo hebraico de forma compatível com a concepção judaica de Deus, ou seja, do ponto de vista semântico, enetimete e de enoete, literalmente não descreve arrependimento moral, mas uma profunda consideração ou reação interior diante da situação humana, ou seja, literalmente uma aproximação grega do campo semântico complexo de Nahum no hebraico bíblico. Confesso que o verbo ele é um pouco complicado de interpretar, mas quando se tem contexto fica fácil. Então existem alguns critérios para que possamos interpretar determinadas palavras do hebraico para o português. Caso você pergunte-me, professor, qual o critério que você usou para traduzir Vainahem como literalmente lamentação, ou seja, lamentou-se? É simples. Quando você encontrar uma palavra hebraica ou grega, vai ter alguns passos para você interpretar. Identifica a raiz. Qual a raiz? A raiz aqui do verbo é naham, exatamente isso aqui, ó. Identifique o tronco. Qual o tronco aqui? Literalmente, nifale. Qual o tempo, voz ou aspecto? É o nifale, voz reflexiva, etc. Esse é o primeiro ponto. Segundo, consulte o léxico. O que é que o léxico fala sobre essa palavra aqui? Literalmente trata como arrepender-se, consolar, como lamentação, pesar, etc. Está dentro das considerações lexicais? Está. Beleza. Agora, passo 4. O que é que você vai fazer aqui? Analisa o contexto imediato. Quando eu analiso o contexto imediato, eu percebo que não encaixa-se a tradução como arrepender-se, e sim como lamentar. E quando eu faço aqui análise do contexto discursivo, aí que eu chego nessa interpretação. Então, depois disso, você faz o quê? Além da análise do contexto discursivo, você vai comparar ocorrências paralelas. Aí você vai comparar com Jonas, com o Êxodo A32, outros textos, e você vai ver que faz sentido o que você está interpretando. Aí você vai escolher a tradução que melhor comunica a intenção do autor. Então, como isso aqui, literalmente o português chega próximo do pensamento do autor? E aí eu vou chegar nessa interpretação que eu estou chegando aqui. Então, se você aplicar todos os critérios, né, na palavra Nahum, a possibilidade é arrepender-se, lamentar, compadecer-se, consolar, etc. Mas aí o contexto está falando sobre corrupção da humanidade. Palavra paralela aqui nós temos essa aqui, ó, exatamente essa palavra aqui, que significa literalmente entristecer. Então o resultado aqui ficaria o Senhor lamentou ou sentiu profundo pesar, em vez de o Senhor arrependeu-se. Por quê? Porque o contexto, a sintaxe e o paralelismo favorece a ideia de pesar diante da corrupção humana, não de arrependimento por um erro cometido. Então, essa metodologia que eu estou usando aqui é basicamente a que você vai encontrar em gramáticas como Bruce Kowalczyk, Gordon, Moisés Silva e de Cass, os homens que falam com muita maestria sobre o assunto. Para resumir tudo que eu falei, eu preciso que você entenda-me que eu uso alguns critérios numa determinada interpretação de uma palavra ou de um texto. O primeiro critério é o lexical, né? Qual é a raiz, quais os significados possíveis, como já explicitei. O segundo, eu trabalho o critério contextual, né? O que está acontecendo no texto. O terceiro, critério sintático, né? A função da palavra na frase influencia sua tradução. São perguntas que eu tenho que responder. Critério semântico, observe as palavras, né? Termos como esse aqui, Vainahem, Vaitatsev, são critérios que devem ser observados. E o critério discursivo, né? Eu analiso a unidade maior, ou seja, qual a função dessa palavra no argumento do texto. Critério histórico-cultural, como os ouvintes originais entendiam a palavra. Critério intertextual, veja como a mesma palavra aparece em outros textos, como Gênesis 6:6, Êxodo 32:14, Jonas 3:10, como eu explicitei. Critério teológico, porém cuidado, nunca deve ser o primeiro critério, porque muitos fazem minha teologia, interpretação e tradução, mas está errado. O correto é texto,
gramática, contexto e, por último, a teologia. Eu sou muito voltado à teologia sistemática e hoje trabalho muito no campo da teologia exegética. Então, hoje eu sou um linguista analítico de textos. Então, temos aqui também o critério pragmático, ou seja, o que o autor pretende comunicar. Quando Deus se arrepende, o objetivo é explicar uma mudança emocional, uma mudança de ação, uma mudança de plano. Então, a pragmática ajuda a responder isso aqui. Inclusive, estou escrevendo uma gramática sobre análise do discurso. E critério da tradução natural. Depois de fazer toda a análise, né? Pergunte como um brasileiro expressaria essa ideia naturalmente, né? Então, basicamente, esses são alguns dos critérios que eu uso para interpretar um texto. A melhor tradução ficaria: e Deus lamentou-se pela existência ou porque fez a humanidade na terra e entristeceu em seu coração ou em seu pensamento ou interiormente. Essa seria a melhor tradução no século XXI, ok? Espero que essa aula tenha ficado bem didática, apoteótica, holofótica, que de fato você tenha entendido. Professor, não entendi essa aula. Repete 1, 2, 10 vezes se for o caso. Lembre-se que a repetição gera perfeição. A excelência não é um hábito, é aquilo que fazemos repetidas vezes. E se você ainda não é membro, torne-se membro, já aproveite, usufrua de todos os benefícios que o canal proporciona por um valor que cabe no seu bolso. E compre o meu livro, Manual de Debate Teológico, um livro excelente para debatedores. Lá, nesse livro, eu te ensino a debater e a defender a verdadeira teologia, e lógico, com o Espírito de Cristo. E se você quer fazer alguns dos meus cursos, o link de todos os cursos está na descrição desse vídeo. Já curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações, para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube venha notificá-lo. Shalom Adonai.